ter vindo conversar conosco. Gleice é uma personalidade que o Brasil inteiro conhece, mas é advogada, deputada federal pelo Paraná, o seu estado, curitibense, foi senadora da República, ministra de Estado do primeiro governo da presidenta Dilma, foi dirigente também da Itaipu Binacional no governo do presidente Lula e hoje exerce a tarefa de liderar o maior partido de esquerda da América Latina, o Partido dos Trabalhadores, e tem as suas funções também como deputada federal. Quero agradecer a audiência, está bastante concorrida aqui as pessoas entrando, Gleice. Muito obrigado a todos. E aí, como é que você está? Como é que vão as coisas na quarentena? Como é que está a família, os meninos? Como é que está a sua vida nesse momento tão delicado? Sua vida pessoal, como é que está administrando aí as tarefas de deputada, liderar o PT e líder da família também, com seus filhos? Como é que você está nesse momento? Então, mas primeiro cumprimentar você, né? Um forte abraço para você, para todos os seguidores, para o pessoal aí de Sergipe, de Aracaju. A gente tem um carinho grande aí, a nossa militância muito ativa. É um prazer estar falando contigo. Olha, eu acho que essa quarentena ela está sendo difícil para todo o povo brasileiro, né? Porque as pessoas vivem suas vidas, vêm para casa, têm as suas atividades em casa, os finais de semana, mas vivem suas vidas, têm seu trabalho, tem o que fazer. Então, eu acho que todo mundo fica muito agoniado, né, de não poder estar com a vida normal. E acredito que tem mais agonia ainda aquelas pessoas que estão passando mais necessidades, são as pessoas mais pobres da sociedade brasileira, que sempre precisaram se movimentar muito, né, para poder sobreviver e que numa situação como essa não tem condições de fazê-lo, né? E muitas vezes não tem conforto, não tem espaço para ficar em casa mesmo, para ficar com os filhos, para ficar com a família. Uma parte da população brasileira vive uma situação muito difícil. Então, eu acredito que é uma fase, é um período muito duro para a população brasileira e de muito medo também, né? Porque as pessoas não sabem o que pode acontecer. Se pegar o vírus, o que vai acontecer? Eu vou ficar doente, não vou ficar doente, vou passar para alguém, vou morrer, né? Hoje saiu agora, só hoje nós tivemos 407 mortes, né? Então, ontem foram 100 e poucas, é quase que uma exponencial o crescimento. Então, eu acho que a população está muito apreensiva, muito Sem falar na subnotificação, né, Gleice? Sim, sem falar na subnotificação. Isso é o que chega oficialmente, mas as mortes que tem aí por problemas respiratórios cresceu muito, né? Cresceram muito. Então, a gente tem, com certeza, tem mais mortes em consequência do vírus. E também tem mortes por outras doenças, porque como quem está com o vírus, né, vai para o sistema de saúde, os hospitais estão lotados, o sistema de saúde está lotado, as outras doenças acabam não sendo tratadas. Então, você tem a subnotificação e tem mais as outras mortes por outras doenças por falta de tratamento. Então, realmente é uma situação muito difícil. Acho que o Brasil nunca passou, na sua história recente, por uma situação assim, né? A questão da economia também preocupa muito. Nós vamos ter que nos fortalecer uns aos outros, né? Acreditar que a gente pode sair disso, ter muita esperança. O Brasil é um país grande, forte. O que a gente não pode é errar na política que nós vamos fazer para enfrentar a crise, que é uma política de, primeiro, ter todos os cuidados na área de saúde. A gente sabe que esse isolamento social não é fácil, mas é a única coisa que tem para deter o vírus, para não deixar que todo mundo se infecte ao mesmo tempo e o sistema de saúde não dê conta de tratar, né? Entra em pânico, como entrou em Manaus agora, que a gente está vendo. Aliás, lá entrou o sistema de saúde e o sistema funerário. É uma tragédia você ver aquelas pessoas sendo enterradas em valas, enfim. Então, a única coisa é isso, porque não tem um remédio ainda que foi descoberto, não tem uma vacina, estão sendo feitos estudos, as pessoas, né, a ciência, a medicina está fazendo, mas não tem ainda isso de fato testado, né? E o Estado brasileiro não pode deixar as pessoas sem renda, né? Para a pessoa ficar em casa, para a pessoa não ficar exposta ao vírus, ela tem que ter renda para poder sobreviver, né? Então, o Estado tem que entrar como um grande protetor e depois indutor da retomada do crescimento e do desenvolvimento. É isso que a gente acha, por isso que a gente tem lutado aqui na Câmara. Você é um dos nossos dirigentes, vice-presidente do PT,
tem ajudado na formulação dessas propostas, no debate do nosso diretório. Então, é assim que a gente tem se comportado, né? E, claro, e do ponto de vista pessoal, ficar com os filhos aqui, né, o tempo inteiro, tentar ser um pouco professora, fazer filho estudar, porque ele também não quer estudar à distância, não quer... Então, tem todas essas complicações, né? Falando no meu caso. Mas eu imagino como é que está a vida das pessoas em geral com isso, né? Mudou completamente. Nós vamos sair com um outro Brasil, uma outra referência de país, eu acho. Também acho. Tem alguns estudos já iniciais dizendo que o mundo será outro, né? Os valores mais da solidariedade, do respeito, do companheirismo, da família podem ganhar mais prioridade na vida das pessoas e no sistema de uma forma geral, porque esse processo está mostrando que não vale de nada quem acumula tantas coisas, ou quem briga, quem oprime, quem pisa, quem faz uma série de maldade com as pessoas, e não adianta nada na hora que chega uma coisa dessa, não tem nem como curtir aquilo que acumula, né? Ô Gleice, eu queria que você fizesse uma avaliação para a gente aqui desses últimos acontecimentos. O dia de domingo passado, ele marcou muito. A mim, em especial, foi muito triste ver o líder do país, o presidente do país, assim, contrariando as orientações médicas, os próprios protocolos do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, e indo para a rua, para manifestação, incentivando, apoiando, e manifestações que atentam contra o Estado Democrático de Direito, contra a Constituição Federal, contra a democracia. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa atitude de Bolsonaro, tanto do ponto de vista sanitário, quanto do ponto de vista de desrespeito à democracia. Eu acho assim que, no mínimo, ali ele faltou com respeito às vítimas e às famílias das pessoas que morreram, que estão morrendo, e com a construção histórica da democracia no nosso país, que custou vidas também, lágrimas e suor do povo brasileiro. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, o que é que você achou, quais são os desdobramentos disso no cenário do país, tanto da questão sanitária quanto da política, e como foi a repercussão disso no Congresso Nacional. Bem, a irresponsabilidade de Bolsonaro não tem limite, né? Ele foi para um comício, vamos falar a verdade, reuniram lá algumas centenas de pessoas, todas muito próximas, ninguém resguardando distância, portanto, juntas, o que é contrário às normas de saúde. Se uma tiver infectada ali, infectou todo mundo, e ele estimulando isso, indo lá para um comício, sobe numa caminhonete e vai fazer discurso político. Mas o país, numa crise que está, e ele foi fazer discurso político, dizer que aquele era o povo dele, que ele ia lá reconhecer aquele povo. Aquele povo, além de estar errado do ponto de vista da saúde pública, dele estar errado do ponto de vista da saúde pública, era um povo que tinha bandeiras pedindo a intervenção militar, pedindo o ato institucional número 5, que fechou o Congresso, que fechou o Supremo, que fechou as instituições. Ou seja, um ato completamente inconstitucional, contra a Constituição. Então, ele cometeu 2 crimes, um contra a saúde pública e outro contra a Constituição da República. É muito grave o que ele fez, né? Ele é o presidente da República. Tanto que foi uma saraivada de crítica de todos os setores, até parte das Forças Armadas também, o ministro do Exército, o ministro da Defesa se manifestou dizendo o respeito à Constituição e da democracia, porque ele fez uma afronta. Então, o Bolsonaro é uma criatura que comete crimes todos os dias. Não é por falta de crime que a gente deixa de processar Bolsonaro. Aliás, nós fizemos ação no Supremo Tribunal Federal, aditamos aquela ação que a Procuradoria-Geral da República pediu para investigar os atos, e o Supremo deferiu, nós entramos para dizer que Bolsonaro tem que ser investigado também, né? Então ele tem crime comum, ele tem crime de responsabilidade, ele tem crime eleitoral, né? Ele é o problema, ele é o epicentro, porque a crise já é grande, e ao invés dele enfrentar a crise, dele unir o Brasil, dele ajudar governadores e prefeitos a enfrentar a crise,
de ele colocar dinheiro na saúde, de ele proteger a vida das pessoas, ele vai para a rua fazer discurso. Ele vai para a rua dizer que as pessoas têm que sair, têm que romper a quarentena, o isolamento social, porque tem que cuidar dos empregos. Eu também acho que tem que cuidar dos empregos, mas não são as pessoas. É o governo, é o Estado brasileiro. Tem que dar condições às empresas para que as empresas mantenham os empregos. E para que no final da crise a empresa saia bem para continuar vivendo, para continuar viva, dando emprego e intervindo na economia. O que não pode é ele achar que as pessoas têm que se autossalvar e salvar os seus empregos, que elas são responsáveis, que o micro e pequeno empreendedor é o responsável, o micro e pequeno empresário é o responsável. Uma situação de crise como nós estamos vivendo, o responsável é o Estado brasileiro. É assim que outros países estão enfrentando, é assim que a Alemanha está enfrentando, é assim que a Espanha está enfrentando, Portugal está enfrentando. E nós aqui, o Bolsonaro, querendo que as pessoas se defendam, se autodefendam e defendam os seus empregos. Então, é uma loucura o que ele faz. É uma absoluta irresponsabilidade. É por isso que não dá para a gente enfrentar essa crise sob a batuta do Bolsonaro. Ele não tem condições de dirigir o país. Ele é a crise, né? Ele é uma crise ambulante. É por isso que nós agora, essa semana, decidimos demarcar politicamente, de forma muito contundente, que com ele não dá para continuar. Nós vamos levar o país a uma bancarrota. Ou seja, nós precisamos que ele saia. É fora Bolsonaro. Sob pena de a gente colocar a vida de milhões de brasileiros em risco e toda a nossa economia. Ô Gleice, tem um monte de gente entrando aqui, tem parabenizando, falando do projeto do PT. Tem os robôs de Bolsonaro e a turma dele que tem são... Tem o xingando, a nossa que são dizendo, vai embora. Xingando a gente, que são a turma do Mas Bolsonaro aqui. Mas eu acho que eles gostam, porque eles entram nas lives da gente. Eu não vejo o nosso pessoal entrar em live de Bolsonaro, né? Porque deve ser uma coisa horrorosa ouvir aquela baboseira. É verdade. Esse pessoal eu acho que aí entra, eles querem entrar, entendeu? É impressionante isso. E acho que tem alguns ainda que desenvolveram paixão por você, viu? Amor, eu sou preferida. Você tem muito. Um monte de pretendentes aí que são, no fundo, eles sabem do papel do PT, eles sabem da sua liderança e do que é, da importância que tem o nosso partido para a democracia brasileira. E quando nós estivermos no governo, e vamos voltar um dia com a força do povo, foi feito os melhores governos da história desse país. Pois é, ontem nós aprovamos no Diretório Nacional uma resolução de forma online que avança na posição do PT de contenção dessa maluquice que é o governo Bolsonaro, que é Bolsonaro que coloca em risco todo o país, né? Coloca em risco a economia, coloca em risco a vida das pessoas, né? Que é fundamental. Eu vi também ontem que o PDT entrou com pedido de impeachment na Câmara. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como é que está essa articulação com os partidos de esquerda, com a oposição, com os democratas do país que estão, homens e mulheres, que estão preocupados com o destino da nossa nação. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como é que está esse clima na Câmara e esse processo de enfrentamento desse desgoverno e desse desserviço que Bolsonaro faz com o país. Olha, nós temos lá uma frente, né, dos partidos de esquerda e dos partidos de oposição que têm se reunido sistematicamente, os presidentes dos partidos e também as lideranças. E estamos construindo um caminho para enfrentar esse governo, né? O PDT entrou com impeachment, nós dissemos que queremos fora Bolsonaro, outros partidos, nós também entramos com ações judiciais, outros partidos entram juntos, são 8 partidos que a gente tem se reunido sistematicamente. Agora, assim, para processar Bolsonaro, e é isso que nós temos que construir. Aí não é só com o nosso campo. Nós precisamos articular com um campo mais amplo que defenda a democracia. Às vezes não defende todas as ideias que nós defendemos, mas defende a democracia. Acha que a democracia é importante, nós também achamos, para fazer as lutas políticas, para defender os direitos das pessoas, enfim. Então, nós temos que articular com este campo, buscar
esse apoio. E é o que a gente tem procurado fazer durante aí a nossa militância no Congresso Nacional. Conversar com partidos que não são do leque da centro-esquerda, mas que também não apoiam o que Bolsonaro está fazendo e que podem se alinhar com a gente numa solução para retirá-lo. Buscar conversar com a sociedade brasileira, né? A sociedade está vendo as loucuras de Bolsonaro. O Bolsonaro é um homem contra a ciência, contra a educação, é um homem que defendeu tirar o SUS o recurso do SUS e enxotou os médicos cubanos. Olha a falta que faz os médicos cubanos aqui para nós. Agora estão lá ajudando na Itália, podiam estar aqui, né? Então, eu acho que a gente conversar com todos esses setores que estão vendo que Bolsonaro é uma tragédia para o Brasil e para o povo brasileiro. Não tem um projeto de desenvolvimento para esse país. O projeto do Bolsonaro é destruir. É destruir a escola pública, é destruir o Sistema Único de Saúde, é destruir os projetos que ajudam para os pequenos e microempresários. Enfim, a cabeça dele não é uma cabeça de desenvolvimento e de inclusão para o povo. Bom, basta ver essa renda emergencial. Essa renda emergencial de R$600, quem articulou e quem fez o projeto foram os partidos de esquerda, aliás, coordenados pelo PT. Foi um projeto nosso antes, né? Um projeto que previa, inclusive, o pagamento de um salário mínimo. E que aí o Bolsonaro queria dar R$200, não sei se vocês lembram, R$200. E nós negociamos no Congresso, que também é conservador, e conseguimos R$600. Ele demorou para pagar, nós aprovamos isso já faz quase um mês. E ainda tem uma parcela significativa sem receber, porque é burocrático o sistema, entra lá, fica em análise, porque tem que pegar o CPF, porque o CPF não está validado. Enfim, eles ficam inventando moda para não pagar o povo, né? Mas agora ele está vendo que o pagamento está sendo reconhecido, ele está fazendo propaganda disso. Então, além de tudo, é um oportunista e mau caráter, né? Porque era contra, agora fica fazendo política em cima. Depois de muita pressão, ele propôs que fosse R$200, né? É claro, R$200. Foi uma pressão imensa para ser 600. Então, assim, a gente tem que denunciar isso para a população, tem que dizer o que significa isso. O que esse governo, o que Bolsonaro, né? Um homem incapaz, ele é ineficiente, incompetente, briga com todo mundo, não protege o povo. Como é que vai coordenar um Brasil do tamanho do país do tamanho do Brasil, né, frente a uma crise dessa? Então, ele é um problema em si. E a gente tem que fazer todas essas articulações para criar as condições políticas para que o Brasil se livre disso. Ô, Gleice, além dessa ajuda emergencial, teve uma série de iniciativas do PT, dos partidos de oposição, feito na Câmara. Eu vi que estava em votação a questão da micro, pequena e médio empresa. Eu queria que você abordasse um pouquinho assim essa ação parlamentar do PT, sobretudo dos partidos de oposição liderados pelo PT, que é a maior bancada, tem um acúmulo grande já pelo que fez quando foi governo no país, e tem uma identidade muito forte com as camadas populares do país. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque foram decisivas essas ações, porque o governo está de forma covarde, né, retraído. O Guedes com muita disposição para pagar os juros dos banqueiros e com muito pouca disposição para injetar recursos para proteger a vida do povo. Porque, claro, que um cidadão que não tem trabalho próprio, não tem trabalho fixo, que muitas vezes tem que trabalhar e o sustento da alimentação do dia ele tira no próprio dia que trabalha. Então, às vezes, muitas vezes é uma situação muito delicada entre ficar em casa, passar fome, a família passar fome, ou ter que sair e se arriscar. Nenhuma acessibilidade para isso. Não tem. Eu vejo que os países no mundo inteiro estão injetando dinheiro na proteção do cidadão, estão emitindo moeda. A Alemanha está fazendo isso, a Inglaterra, a Itália, os Estados Unidos estão se endividando alguns para enfrentar o momento, porque não só para salvar as pessoas, como salvar a própria economia. Desde a experiência da gripe espanhola
em 1918, os estados americanos, os países que fizeram a quarentena de forma mais efetiva e que fizeram investimento, saíram antes da crise econômica e puderam se recompor. Então, nós vemos que o governo do Brasil está agindo na direção contrária. Está tentando fazer ajuste fiscal no momento de uma pandemia, juntando dinheiro para pagar juros de banqueiro e negligenciando os recursos que vão para os estados, que deveriam ir para os estados, para o município, e a ação para proteger a vida das pessoas, que é a renda mínima, com esse atraso absurdo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. Então, primeiro os projetos lá na Câmara dos Deputados e no Senado, né? A nossa bancada é a que mais apresentou projetos agora para enfrentar a crise do coronavírus. Esse da renda emergencial, a questão da defesa do emprego, nós temos um projeto, né? Inclusive queremos discutir quando for discutida a medida provisória que o Bolsonaro mandou lá, que é de assegurar até 3 salários mínimos para os empregados das empresas privadas, da micro, pequena e média empresa, o Estado entrar pagando. Quem ganha acima de 3 salários, o Estado pagaria 75%, para que as empresas não precisem demitir seus empregados e nem diminuir o salário, porque nós já estamos numa crise, você vai tirar renda da sociedade, piora a crise. Então, você tem que deixar renda, o pessoal que tem renda tem que continuar, para continuar a gastar e a economia não parar. Então, essa é a nossa proposta. Também uma proposta de crédito para micro e pequena empresa, é de 300 bilhões, 100 bilhões já tem no BNDES, né, que nós fizemos uma política de ter recursos no BNDES para o BNDES emprestar para a iniciativa privada, 200 bi do Banco Central, mas com uma carência para começar a pagar de 1 ano, para pagar em 60 meses e juros não superior à Selic. Aliás, vai ser juro zero, porque o Brasil é o único país que tem taxa básica de juros nessa esfera de 3,75. A maioria dos países está próximo a zero, ou a taxa de juros está negativa. Então, a gente precisava aprovar esse conjunto de propostas para proteger. É o que nós estamos focados em o nosso projeto lá, né? Mas projeto para defender o agricultor familiar, projeto para defender os estudantes, para não precisarem suspender o FIES, nós estamos discutindo agora o pagamento do FIES, projetos para melhorar as condições das famílias, para não pagar a energia, a luz, a energia, a água, enfim, nesse período, uma série de iniciativas para proteger. Aí o Estado diz o seguinte, o Bolsonaro fez uma entrevista, mas não, o Estado não tem dinheiro. Claro que o Estado tem dinheiro. Nós estamos vivendo uma crise em que o Brasil foi colocado como estado de calamidade. Em estado de calamidade, você pode fazer dívida para você dar condições de bancar sua despesa corrente. Porque, teoricamente, né, nas leis autoimpostas pelas finanças brasileiras, você só pode fazer dívida para pagar investimento. Quando você está em estado de calamidade, a Constituição prevê que você pode fazer dívida para pagar empresa, para pagar despesa corrente, pagar custeio, enfim, pôr dinheiro na sociedade. Então, o Estado pode fazer dívida, o Estado pode emitir moeda. O Estado não é a casa da gente, o Estado não é a família da gente, não é que nem a gente que só pode gastar o salário. Não, o Estado pode gastar mais, ele pode se endividar. E tem que fazer isso em situações de crise, como os Estados Unidos fez em 29, né? No New Deal, que Roosevelt gastou para tirar os Estados Unidos da crise. Né? Como outros países estão fazendo, a Alemanha está fazendo, né? Tá fazendo operações de crédito baixíssimas para proteger a sociedade, está colocando dinheiro. Então, é isso que nós temos que fazer. Então, eles mentem que não tem dinheiro. Não tem dinheiro porque o Guedes e o Bolsonaro não querem que tenha, para continuar uma política de arroxo fiscal, da retirada de direitos, de corte em política pública, para que sobre mais dinheiro para o setor financeiro, para os bancos, né, para pagamento de título de dívida. Nós temos que fazer a política contrária a isso. Nós temos que fazer uma política expansionista, emitir moeda, se for preciso. Não tem a casa da moeda? Imprime moeda. E o Banco Central vai emitindo título para lastrear. É assim que funciona, gente. E não pode pensar em não gastar agora. Tem que gastar para salvar a vida do povo e gastar para salvar. Nós temos feito com a sociedade, e estamos fazendo com um conjunto aí de partidos políticos,
e avançando para que a gente possa, de fato, ter uma proposta que proteja o povo brasileiro, né, e que proteja a economia brasileira, porque quando passar o ápice dessa crise, as empresas não podem estar quebradas. As empresas têm que estar vivas para poder continuar gerando emprego e movimentando a economia. Tem uma série de perguntas aqui, Gleice. Teve uma que me chamou a atenção, que foi o seguinte, que eu acho que uma coisa que outros países estão fazendo, você falou um pouco sobre isso aí, que o governo poderia estar com linhas de crédito para micro, pequeno e médias empresas com juros zeros e com esse pagamento a posteriori para as pessoas, para as empresas pagarem o salário dos seus funcionários, não demitir e poder a economia rodar, né, segurar essa onda. Vai passar, é uma questão de tempo. Então agora é a importância do Estado garantir o bem-estar social das pessoas e segurar a economia. Tem uma outra questão aqui que falou dessa troca do ministro da Saúde, né, por a saída do Mandetta e a entrada que as pessoas estão chamando aqui do vampiro, do zumbi. Eu acho assim, eu vi que nessa saída, de saída logo, demonstra uma centralização de informação e uma omissão de informação, né? Como se os dados fossem ainda mais omitidos. Eu acho que foi muito ruim essa saída do Mandetta nesse sentido, né, Luiz? Porque na realidade, o que foi esse embate aí? Foi Bolsonaro contra a orientação da saúde, que era de fazer o isolamento social, né? E de se pautar pelas normas científicas. O Bolsonaro não quer isso. O Bolsonaro quer que todo mundo vá trabalhar ao mesmo tempo. Aí todo mundo vai ficar doente. Aí vai ter mais doente do que a saúde pode suportar para tratar. Aí não vai conseguir tratar. Aí vai morrer mais gente por conta disso. Entendeu? Então, ele tem essa cabeça. E brigou com o seu ministro da Saúde. Eu não achava aquele ministro da Saúde nenhum must, né? Era um ministro da Saúde que foi contra o SUS também, apoiou o Bolsonaro. Nenhum Abrastemp. Nenhum Abrastemp. O ministro da Saúde dos planos de saúde, nunca foi defensor do SUS, agora estava vendo. Quero ver onde é que estão os planos de saúde, a saúde privada. Quem aguenta é o SUS, os funcionários, os trabalhadores do SUS, entendeu? O pessoal que está na linha de frente do sistema público de saúde. Esse é o pessoal que aguenta. Mas, pelo menos, num governo de tanto desatino, ele era mais racional. Aí Bolsonaro briga com ele, demite. Aí bota um outro, que vai pela cartilha dele. Hoje estava dizendo, numa entrevista, ou ontem, disse que o Brasil é um dos países que melhor está enfrentando a crise do coronavírus. Eu, meu Deus do céu, uma loucura, nós estamos indo pelo mesmo caminho dos Estados Unidos. Estados Unidos já tem quase 50 mil mortes. Ontem ou hoje morreram 4 mil pessoas. É o estado que mais morreu gente. É o país que mais morreu gente. Porque o Trump fez exatamente isso que o Bolsonaro está fazendo. Lasque-se quem vai morrer, vamos continuar todo mundo atuando, todo mundo trabalhando. Agora está a economia comprometida, as famílias com dor, as pessoas morrendo em maior quantidade, e morrendo gente não só do Covid-19, porque estão morrendo de outras doenças, não tem hospital, não tem sistema para tratar que aguente uma quantidade tão grande num único momento. Então, a situação é trágica. É para isso que nós estamos caminhando aqui no Brasil, infelizmente. Me chocou muito ontem, no final da noite, eu tinha terminado de ler o livro, e antes de dormir eu liguei a televisão, estava vendo um desses noticiários, uma declaração de um médico no Rio de Janeiro, chocante, morreram 2 pessoas lá por falta de respiradores, e eles tiveram que fazer a opção em quem botar o respirador. Então, quando chega no ponto, já chegou, de o profissional da saúde ter que escolher quem vai viver e quem vai morrer, é uma situação dramática, e você tem um governo que não tem sensibilidade para enfrentar isso. Mas eu queria te fazer uma outra pergunta. Na contramão disso, os governadores têm jogado um papel muito forte de os governadores do PT têm tido um comportamento muito valente, muito competente, muito ativo. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse. Eu vi hoje, inclusive, ontem, melhor dizendo, uma inovação de
de Rui Costa lá, que ele pegou um hospital privado que estava desativado, ele ativou, manteve com UTIs, com respiradores, e agora os profissionais de saúde, antes de sair do hospital, tem que se higienizar, tem uma câmara lá que eles já saem tomadinho banho, já tira a roupa sem risco de contaminação, que é um dos grandes problemas, é a contaminação dos profissionais que estão na linha de frente dessa guerra contra o coronavírus. Um pouco disso, essa contradição do enfrentamento, com a forma como os governadores estão tratando isso, sobretudo os do Nordeste, e na contradição com o que o governo federal está fazendo. Não, os governadores estão fazendo milagres, né? Principalmente os governadores do Nordeste, porque o Bolsonaro olha para eles e acha que o Nordeste é oposição a ele. Então, ele não tem nenhum apreço pela população do Nordeste. Se ele puder, ele não manda nada para lá. Tinha o menor número de Bolsas Famílias, ultimamente, foi dado para o Nordeste, onde tem os maiores problemas. Ou seja, o Bolsonaro trata o Nordeste como inimigo. Então, não ajuda os governadores. Não liberava o dinheiro, agora parece que liberou uma parcela, mas não deixa os respiradores. Aí também para outros governadores, ele centralizou tudo. E aí não tem agilidade na distribuição, não tem equipamento de proteção individual, não tem teste suficiente para fazer exame sobre o coronavírus. Então, grande parte das pessoas estão morrendo e no atestado de óbito não está Covid-19, está insuficiência respiratória, síndrome respiratória aguda. E a gente sabe que o problema de respiração é causado pelo Covid-19. Então, a situação dos governadores e dos prefeitos é muito, muito difícil. Eles estão fazendo um milagre para enfrentar isso. Estão se virando como podem, indo atrás, né, tentando fazer da melhor forma possível. E aí o Bolsonaro fica bravo, né, disputa com eles, faz disputa política. Por quê? Porque está vendo lá a eleição, ele não quer que ninguém cresça, né? Que ninguém tenha liderança, não quer que os estados façam as coisas, brigou com o Congresso Nacional, que nós aprovamos uma ajuda para os estados. Então, esse é o drama, né, da situação, o alto nível de politização do Bolsonaro em relação ao enfrentamento da crise. Mas eu quero tirar o chapéu para os governadores, para os prefeitos, estão se virando. E graças à ação que eles fizeram antes, a gente não está tendo uma catástrofe maior por enquanto. Mas se for pela linha do Bolsonaro, vai ser catástrofe. Aquela ação que o PT entrou para que o governo Bolsonaro pudesse dar as informações corretas, que pudesse apresentar, fazer testes, porque uma das formas de enfrentar o coronavírus é você sabe, tendo um diagnóstico da população, qual o nível que está de pessoas infectadas, porque o surto e a curva pode estar num crescente tão grande, se não tiver teste, se não tiver diagnóstico, você não tem como ter estratégia de enfrentamento do problema. Então foi muito correto. Você tem informação de como é que está, em que pé está essa ação do que foi impetrada no Supremo Tribunal Federal? Vamos falar disso. Antes, eu só queria dizer, o pessoal falou aqui do consórcio do Nordeste. Aliás, uma excelente iniciativa, né? Tem que ser referência para outras regiões. E eles estão conseguindo, inclusive com o consórcio do Nordeste, baixar custo de um monte de produtos que eles precisam comprar. Agora, na crise, não, porque na realidade tudo ficou mais caro, você não encontra os equipamentos, mas eles estão atuando de forma conjunta, articulada, isso é muito importante. Bom, ação. O PT tem várias ações no Supremo. A primeira que nós entramos na crise do coronavírus foi para acabar com o teto de recursos na saúde pública. Porque a saúde perdeu, desde 2017, o SUS, 22 bilhões de reais por conta dessa emenda constitucional do teto, que não deixa as despesas subirem mais do que estavam em 2016. Então, nós estamos presos a 2016. Imagina, as coisas os problemas só aumentam, você tem mais problemas, você teria que, pelo menos, corrigir a inflação. Não, está preso o que foi em 2016. Então, a saúde já perdeu 22 bilhões, nós entramos com uma ação, caiu na mão da Rosa. Falar sobre isso. Vai vencer o prazo agora essa semana, o governo vai ter que dizer se esse dinheiro está fazendo falta ou não e explicar por que não pediu para levantar a emenda do teto. E uma outra ação que nós entramos foi de pedir explicações para o Bolsonaro sobre
as políticas de enfrentamento à crise do coronavírus. Por exemplo, a questão de testes. Quantos testes estão sendo feitos? Quantos exames estão sendo feitos? Por que mais testes não foram feitos? Quantas mortes tem que não são de Covid, mas que cresceram em relação ao ano passado? O levantamento do que o Ministério da Saúde está dispondo para estados e municípios, a quantidade de repasses de recursos que já foram liberados pela Câmara e pelo Senado, se estão indo para os estados e municípios, e também fizemos 2 pedidos. O primeiro, para ele se abster de andar por aí, abraçando o pessoal, fazendo comício, visitando o comércio, aglutinando gente, porque ele põe as pessoas em risco de saúde, em risco de vida. Então, ele que fique quieto, né? Ele que não fique fazendo marola por aí, pare de fazer política e colocar a vida do povo em risco. A segunda é que ele pare de falar sobre remédios, sobre resultados que tem em relação ao combate ao coronavírus. Ele não é médico, ele não é cientista, né? Eu quero até dizer nessa live, porque eles soltaram um monte de fake news contra nós, queria dizer o seguinte, eu torço muito, e sei que o PT torce também, para que os testes da cloroquina sejam positivos para isso. Mas, por enquanto, isso não aconteceu. Nós estamos acompanhando atentamente os testes. Então, quando um remédio não é testado para uma determinada doença, não dá para as pessoas que não entendem disso estimular o seu uso, porque você pode pôr as pessoas em risco. A cloroquina deu resultado... Os efeitos colaterais podem ser maléficos, né? Oi? Os efeitos colaterais podem ser maléficos e levar as pessoas à morte, inclusive. Podem. Quer dizer, o médico que está cuidando do paciente pode administrar. Agora, o presidente da República, que não é médico, não pode sair por aí divulgando e orientando as pessoas a consumir a cloroquina, porque ele não sabe o que vai dar. Não só a cloroquina, como qualquer outro remédio. Então, a gente precisa ter teste científico sobre isso para que a gente possa ter um resultado. Então, a ação também pediu para ele parar de falar. Aliás, era bom que ele parasse de falar tudo, né? Porque ele fala muita besteira. Então, parasse de falar. E o ministro Alexandre de Moraes deu 5 dias para ele se manifestar na ação, prestar todos os esclarecimentos e fazer a sua defesa prévia. Então, acho que daqui umas 2 semanas, porque não sei se ele já foi notificado, daqui umas 2 semanas a gente deve ter uma fala do Bolsonaro nesse processo. Ele vai ter que prestar contas, né, para a justiça brasileira, sim. E nós entramos também com ação junto com os outros partidos, os mais 7 partidos, para que ele seja réu naquela ação que, já disse aqui, que o Ministério Público fez para investigar quem organizou as manifestações de domingo. Ô Gleice, teve uma ação do ministro do STJ, o Félix Fischer, que incluiu os embargos do processo do presidente Lula na madrugada do dia 22, de forma ilegal, de forma arbitrária, para a pauta. Isso criou um certo temor nas pessoas, né, que eles vão aproveitar a quarentena para perseguir o presidente Lula. Eu queria que você esclarecesse um pouco para que as pessoas ficassem bem informadas do que é que realmente aconteceu e quais as providências que estão sendo tomadas. Olha, é um absurdo, né, isso acontecer, porque, primeiro, assim, parece que é uma articulação do STJ para o TRF, né, marca o julgamento de forma virtual para começar 24 horas depois de marcar, não avisa a defesa que estava pautando, que não podia acontecer, ou seja, a defesa tem que ser avisada, e faz no momento de uma crise aguda que o país está vivendo. Por que a justiça não interpela o Bolsonaro pelo que ele está fazendo? Por que a justiça não vai lá saber por que não estão liberando os recursos para os estados e municípios? Por que o SUS está sem os respiradores? Por que nós estamos com respiradores presos lá nos Estados Unidos que vinham da China? Por que a justiça não se preocupa com isso? Não, vai uma perseguição sem limite, né? Fazer o julgamento na situação que estão fazendo. Claro que os advogados já entraram em ação, é um julgamento que demora no tempo, porque ele não é presencial, né?
Aliás, tinha que ser presencial pelo tamanho da acusação que eles têm contra Lula. Então, demora no tempo, vai demorar alguns dias aí. Parece que até meados ou início de maio, enfim. Mas é um escândalo isso. Os advogados vão recorrer dessa situação e nós vamos ficar defendendo Lula sempre, porque a perseguição a Lula não é pelos crimes que eles dizem que Lula cometeu, porque, na realidade, eles não têm prova dos crimes, né? Lembra do PowerPoint lá do Dallagnol? Não tem prova, mas eles ficam perseguindo. Eles perseguem Lula pela ligação que Lula sempre teve com o povo brasileiro e pelo que o governo de Lula representou para o tinha a movimentação da economia, era um período bom. Então, eles não querem que o povo lembre disso, porque eles não querem que o PT volte, não querem que Lula volte. E nós temos que reavivar na cabeça do povo sempre o que significaram os governos do PT, o governo do presidente Lula, de Dilma, os legados que nós deixamos. Aliás, hoje tinha uma matéria no jornal Valor Econômico dizendo uma coisa que nós dizíamos desde 2016, que o teto da saúde implantado depois do golpe da tirada da Dilma para parar os gastos de saúde em 2016, tiraram recursos do SUS e hoje a gente tem dificuldade de enfrentar melhor essa epidemia, essa pandemia, exatamente por falta de recursos. Olha aí, ó, de falta de investimento na saúde. Então é isso, e eles não querem que lembre disso, eles não querem que lembre do que significou o presidente Lula para o povo brasileiro. Se eles não tivessem esvaziado os programas sociais, o Bolsa Família, né, os programas de assistência às populações mais necessitadas e mais carentes, talvez a gente estivesse enfrentando essa pandemia de forma com mais segurança para o conjunto da população. Sabe, Gleice, eu estou muito preocupado por exemplo, com a minha cidade, com Aracaju. Estou vendo que as pessoas estão falando muito, entrando aqui, parabenizando, falando do prefeito. Tal. É claro que a nossa energia agora está concentrada como nós podemos contribuir para enfrentar a crise do coronavírus, tanto participando nacionalmente das decisões e contribuindo para a ação do PT nesse processo de enfrentamento do coronavírus e de defesa da democracia, como utilizando as redes, a relação com as pessoas, ligando, procurando, orientando, cobrando do poder público ações que possam ser coerentes com o que tem que ser feito agora. Ajudando, nós também fizemos uma rede aqui com alguns amigos empresários para distribuição de cestas básicas. Eu não estou indo porque, primeiro, por proteção e, segundo, para evitar que tenha exploração política. Eu acho que é hora da gente ter ajudar a cuidar das pessoas. O fundamental agora é preservar vidas. E eu estou muito preocupado porque se chegar um surto muito forte aqui e agora nesses dias que chovendo bastante, então quando chove tem muitas pessoas desabrigadas, enche rua, então possibilita com mais frequência aumenta os riscos de contaminação, de proliferação do vírus. Então, estou muito preocupado, porque eu acho que se chegar um surto, o sistema não tem condição de absorver, não tem leito suficiente, não tem respiradores. Se cair no chamado andar de baixo, tem pessoas que estão em setores da periferia da cidade que não conseguem nem estar em quarentena, não conseguem nem se isolar pela precariedade que são as coisas. Então, eu estou muito preocupado com isso, muito preocupado mesmo. Então, é por isso que eu acho que a gente tem que fazer tudo o que puder para evitar que esse vírus... Ô, Márcio. Isso é outra coisa no espaço municipal, né? Sim. Ó, Márcio, eu primeiro queria parabenizar seu trabalho, né? Você é vice-presidente do partido, fez uma campanha belíssima aí de deputado federal, por muito pouco não está aqui na Câmara com a gente, mas em nenhum momento você deixou de militar, deixou de atuar, deixou de ter propósito, projeto, fazer a política no popular. Tanto que tem 40 anos e tentaram acabar com o PT de todos os jeitos. Todos os jeitos. Já vaticinaram o nosso fim e nunca conseguiram. Justamente porque o PT tem
essa ligação com o povo brasileiro, com a população. E você tem feito um excelente trabalho aí em Sergipe, tem se dedicado a Aracaju. O pessoal sabe que você é o nosso pré-candidato a prefeito, né, o pré-candidato que Lula apoia, que a direção nacional apoia, que a gente está junto, porque nós sabemos que isso constrói um projeto, né, um modelo diferente de gestão da cidade. Por exemplo, é um município que cuida do serviço de saúde. Claro que precisa o governo federal, precisa o repasse. Mas se o prefeito não estiver ali cuidando da unidade básica de saúde, do posto de saúde, das pessoas que vão trabalhar, da qualidade dessas pessoas, nós não temos o serviço funcionando. Assim como cuida da educação pública, né, do primeiro grau, cuida da área de assistência social. Enfim, o município é onde as pessoas vivem. Elas não vivem na União, no governo federal, elas vivem no município. Então, a gente ter gente comprometida, né, com políticas públicas, comprometidas com políticas sérias e com o cuidado das pessoas é fundamental. Eu não sei se a eleição vai ser em outubro, é bem possível que ela seja adiada, não para o outro ano, mas mais para o final do ano. Também não sabemos como é que vai estar a situação. Óbvio que a gente não está pensando nisso agora, não estamos mobilizados para a eleição, o PT não está discutindo isso, mas a questão dos prefeitos, né, das mudanças, vão ser importantes para a vida do povo, porque aí é num momento de crise aqui que você vê quem é quem está do lado do povo, quem faz o governo funcionar para o povo. Então, também é uma oportunidade que as pessoas têm de pegar um pouco da consciência política sobre o que acontece no Brasil e sobre os seus governantes, né? Então, quero também desejar para você aí muita sorte nessa caminhada, no teu trabalho. A gente vai estar junto, independente do processo eleitoral, quando ele se realizar, a gente vai estar junto para defender o direito da população, para ajudar o povo brasileiro. Parabéns pela ação de solidariedade. Aliás, eu quero parabenizar as entidades da Frente Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo, nosso movimento sindical, que está numa grande ação solidária, né? De proteção das pessoas, uma rede, né, que arrecada alimento, que arrecada roupa, que também arrecada recursos para que o institucional, através das prefeituras, das áreas de assistência social, isso possa ser distribuído para a população que mais precisa e que está precisando de apoio agora, apoio material, mas também apoio emocional, apoio psicológico. Então, a gente está com uma rede muito legal, a nossa militância do PT também. Isso é muito importante, né? Mostrar que nós fazemos política, militamos na política, mas a gente tem solidariedade com a dor das pessoas e está junto nesse momento difícil. Gleice, eu quero lhe agradecer imensamente pelas suas palavras. Quero dizer que a gente tinha, antes dessa pandemia chegar, a gente estava fazendo já um debate de construção de inversão de prioridades, de desprivatização da coisa pública, que é aqui, de colocar a pessoa humana como centro do debate. Essa pandemia veio para reforçar, ela chegou e reforça muito mais esse processo. Nós precisamos, e o poder público tem que ter a obrigação de cuidar das pessoas, essa é a principal tarefa do poder público, que possa ter uma educação transformadora, que possa ter uma formação uma educação que forme as pessoas, que prepare os meninos para a vida, que possa ter, que o concreto não seja a tona da administração, que seja a preparação dos jovens, que seja inovadora no sentido de gerar emprego, de gerar possibilidades de sustento para essa nova geração, que é irrequieta, que é pouco apegada ao emprego tradicional, mas que quer ser empreendedor, que quer poder ser dono da sua própria vida. É fundamental que a saúde seja prioridade. Nós estamos vendo agora como é que está a situação. O SUS tanto ofendido, onda, né? Quem segura na onda é o SUS. A saúde pública é fundamental. Nós estamos, onde a gente chega, ou por onde as informações que tem, o sofrimento do pessoa humana como centro do debate. Então, é por isso que agora não é hora de tratar de política, é hora de ajudar
a superar essa crise, a vencer essa pandemia, a que as pessoas possam ter as suas vidas preservadas, seus empregos preservados, suas empresas preservadas. E quando tudo isso passar, eu acho que nós temos que fazer um debate muito aprofundado sobre a mudança de paradigma e sobre a relação que se tem que ter a pessoa humana como centro de debate e a relação das pessoas com o ambiente natural. Nós estamos vendo as consequências também dessa relação, errada, essa relação complexa de exploração indiscriminada dos recursos naturais, que eu acho que chegou a hora de ter uma reflexão mais aprofundada sobre isso. Então nós estamos no final aí, temos 2 minutos, eu quero lhe agradecer do fundo do meu coração. Você é uma pessoa que eu aprendi a admirar, a gostar, a sua valentia, a sua coragem, o seu destemor, a sua capacidade técnica e a sua capacidade política de liderar um projeto tão diverso, tão forte como é o projeto do Partido dos Trabalhadores, que já governou o Brasil e que vai voltar a governar. Vai voltar a governar para poder dar um direcionamento diferente e trazer o governo para as mãos do povo. Então, quero lhe agradecer, obrigado por participar dessa live, obrigado por informar de forma precisa aos nossos internautas, obrigado pelas suas palavras, pelo seu apoio, e se despeça do nosso, por enquanto, né, dos nossos internautas. Você vai estar aqui conosco em breve, participando diretamente das nossas atividades. Para nós é uma honra poder conversar com você. Então, a palavra é contigo, um beijo no coração e muito obrigado, tá? Obrigada, Márcio. Beijo para você, um abraço aí para toda a família. Que Deus abençoe aí nesse período. Um abraço para todos os nossos companheiros, companheiras que estavam aqui nessa live, mandando mensagens de apoio, de força, social, que está na luta, que está sempre, né, enfrentando as coisas, para o nosso presidente também do PT estadual, para a nossa vice-governadora. Enfim, um abraço para todos vocês. Eu espero que dessa crise a gente possa sair mais forte para enfrentar o programa que eles têm tentado implantar no Brasil, que é de uma política neoliberal na economia. Então, pelo menos, acho que a crise vai nos ajudar a desembarcar do neoliberalismo e trazer um outro projeto que tem as características que você